Olá! Você já pensou qual a importância da comunicação cristã na nossa sociedade? Quem são os ouvintes? Quais são os conteúdos? Esse videocast é o estudo de caso da comunicação da Igreja Assembleia de Deus do campo de Ribeirão Preto. E é claro que para falarmos sobre a comunicação da igreja, eu conto com a presença dos próprios responsáveis. Ele, o locutor do rádio Francisco Antônio de Andrade, a irmã Kerima Luana Santana, do Departamento de Inclusão, e o pastor Gesiel Guirra Santana, do Departamento de Inclusão e responsável pelas mídias da igreja. Muito obrigada e é uma honra recebê-los. Muito obrigado pelo convite. Para nós é um momento muito especial em compartilhar experiências, de como foi esse trabalho, né, irmão Andrade? Muito obrigado também por essa oportunidade ímpar, pela primeira vez aí num podcast. Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui hoje falando um pouquinho dessa experiência que nós tivemos, com a comunicação na igreja. Perfeito. E para começarmos, eu gostaria de saber de cada um de vocês qual a importância da comunicação cristã na nossa sociedade. Começar com as mulheres, se você tem a oportunidade aí. Acho que é mais fácil, né, Andrade? Fica mais democrático assim, muito né? Mais. Muito bem. A comunicação, ela é de extrema importância, É onde a gente passa toda a informação, é onde a gente passa todo o conhecimento do trabalho que nós fazemos na igreja, Sem essa comunicação é impossível a pessoa conhecer, o trabalho que a igreja desenvolve, o trabalho que a igreja faz. Então, eu acredito que a comunicação é de extrema importância. Eu acredito que a comunicação é uma ferramenta que a gente consegue abranger muito mais se a gente tivesse apenas com a voz solo, vamos dizer assim, A comunicação, ela acaba abrangendo e chegando em lugares que a gente não consegue chegar. A comunicação ajuda a gente a ir em lugares que a gente não poderia ir, Eu acho que a comunicação é uma ferramenta que ajuda a gente compartilhar tanto as boas novas de salvação, como também a gente conseguir alcançar pessoas que estão distantes em países, cidades e até nos interiores, chácaras, A gente consegue alcançar através da comunicação, então isso é algo fantástico para nós, Andrade? Comunicação é muito importante na vida da pessoa, E da comunidade também, melhor ainda. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a comunicação chegou na hora boa. Eu comecei ali do início com a irmã Janice, que ela era a diretora da comunicação, e eu fui convidado para ir para a rádio. Então estamos aí, já vai para 10 anos, 11 anos que eu estou lá, na comunicação, na locução de rádio, comunicando o povo aí a mensagem da Palavra de Deus. A minha programação é um pouco diferente de outras, porque a minha comunicação existe pensamentos, história, crônicas, e eu vou aí mesclando, pescando o povo aí para ter mais abrangência, Verdade. Segurar o povo com perguntas, aquela coisa toda. Então, é muito boa a comunicação. Perfeito. André, acho que eu já vou começar com o senhor. Me conta, como foi essa preparação da rádio quando o senhor começou com a irmã Janice? Como que foi? Vocês faziam roteiros? Onde que era realizada a gravação? Faziam ao vivo? Como que era a interação? A preparação dos conteúdos? Era ao vivo, Na nossa comunicação lá de rádio, a Kerima, que era locutora, E eu cheguei lá para ajudá-la. Mas ela me deixou. Rapidinho ela foi embora e eu fiquei. A comunicação é ao vivo, A pessoa vai, eu chego na rádio, eu tinha minha preparação de cada dia da semana, um tipo de programa, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Cada dia com, por exemplo, segunda-feira é só hino da harpas. Terça-feira, quarteto. Quarta-feira, as mais antigas músicas, não é verdade? E também no túnel do tempo.
Nossa. Então era assim que eu fazia a minha programação. Cada dia tinha uma temática, Cada então. dia uma temática. Interessante. E deixa eu te perguntar, como que foi essa passagem pro Facebook? O senhor sentiu alguma mudança na preparação? Muita mudança, muita. Eu senti um impacto, eu senti 2 vezes impacto com a mudança da internet, né? Do computador, por exemplo. Eu trabalhava em rádio que não existia, era somente... você trabalhava sem ter um computador ali. Então era mais, eu achava melhor porque tinha um telefone, você começava o programa, eu colocava sempre uma passagem de início, sempre eu gosto de botar uma música com harpas, assim, uma música com sinfônica, né? Para mim começar o programa. E quando eu ia começar o programa, eu tinha que tirar o telefone do gancho, porque senão não dava para mim fazer a abertura. Então, quando comecei na rádio web, foi difícil para mim, porque não tinha o telefone, as pessoas não davam feedback rapidinho, não é verdade? Era diferente. Diferente. A interação. Apesar de alcançar mais pessoas e ir mais longe, né? Muito longe. Atravessar fronteiras, né? O programa de hoje eu vou Emirados Árabes, vou na Inglaterra, Estados Unidos, Japão, tenho ouvinte em todos os lugares, Moçambique, na África. Então, antigamente já não era assim, porque não tinha muito alcance. Mas a diferença foi grande para acostumar com o tipo de programa. Perfeito. Kerima, me conta essa experiência com o seu período na rádio web, quando você começou, como que foi a preparação para você. Depois você já conta um pouquinho da sua saída. Tá. No ano de 2010, né, a Janice, ela era coordenadora do Departamento de Comunicação da igreja, ela fez esse projeto, né, da rádio web, Manancial de Vida, e em 2011 eu ingressei, que foi quando deu início na rádio, então foi bem no comecinho. Nós tínhamos um anexo, né, ali na igreja, na Vila Tibério, foi um sobrado que fizeram, e ali a gente montou o Departamento de Comunicação, e nós começamos com a rádio web, né, a fazer programações para mostrar para as pessoas o trabalho que era desenvolvido na igreja. Então, a gente tinha pessoas que vinham, né, que faziam um programa próprio para adolescente. Então, na segunda era dos adolescentes, tinha o trabalho com as crianças, tinha um trabalho de aconselhamento, e igual o Mandrade comentou aqui, né, antigamente era com telefone, e ali a gente era tudo no chat, né, tudo já, mas era uma novidade para nós também. Para mim foi um desafio muito grande, porque eu nunca tinha trabalhado nessa área, né, mas foi desafiador, mas eu aprendi bastante. E ali nós fazíamos programas com os pastores da igreja, com os próprios membros, né? Eles iam e faziam todas as programações. Ali também a gente divulgava os trabalhos que iam ser feitos na igreja, então os congressos, então a gente gravava as vinhetas para fazer as divulgações dos congressos, dos eventos da igreja, então a gente fazia toda a parte de divulgação pela rádio web, porque a gente não tinha o Instagram na época, né? O Facebook estava... Ali em 2010, 2011, o pessoal estava começando, assim, né, a bombar a questão do Facebook. Aí, com o tempo, eu fiquei lá, né, fazendo toda a programação. A gente tinha pastas de áudios, né, que a gente organizava. Os programas eram salvos em rede. A gente tem alguns programas salvos também. E aí, eu fiquei um ano e meio, a irmã Andrade veio. Aí, eu fui aprender com o profissional. Como que é ser radialista. Aí, chegou o profissional. Aí, passou um pouquinho, logo eu saí, né, do departamento de comunicação, que eu já trabalhava no departamento de inclusão da igreja, e eu fui focar bastante no departamento de inclusão da igreja. Entendi. Agora nós vamos pro POD. Pastor Gesiel, conta um pouquinho da história do POD, como ele chegou na nossa comunicação da igreja. A ideia, né, do POD foi na introdução na pandemia, né? Então, a nossa igreja já tinha esse departamento de comunicação, mas a ênfase do departamento de comunicação era mais no sentido da rádio, né? E tinha uma programação, tinha muitas pessoas que acompanhavam, né? Então, tinha uma programação focada para adolescente, para criança, né? Igual o Mondrade comentou, para os irmãos, que era mais no sentido clássico, hinos antigos, hinos relacionados a orquestras, né? Então, era algo bem abrangente
abrangente. Porém, a gente ainda não tinha algo sistematizado no sentido de com um audiovisual propriamente dito, né? Então a gente precisou estruturar mais com câmeras. Por conta da pandemia, os cultos precisou ser de forma online. Então, automaticamente, com a melhoria, né, de equipamento, de organização, a gente conseguiu ter algumas ideias de alguns projetos que a gente poderia estar acrescentando na programação da igreja. Porque na pandemia teve momentos que a gente teve que ficar recluso, né? De forma 100%, né? Teve o lockdown, né? Todo mundo ficou enclausurado, e por conta disso, a nossa igreja teve essa responsabilidade de se aproximar um pouco mais do membro, né? Daquele que estava em casa, e a gente precisou elaborar alguns projetos, e algum desses foi a questão de entrevistas, de podcasts, que a gente poderia estar associando. Então, a partir desse momento aí, que foi crucial aí, vamos dizer, um divisor de águas na comunicação da nossa igreja, porque a gente conseguiu dar continuidade, né, com a Web Rádio com o irmão Andrade, né, não parou, né, a gente conseguiu dar uma continuidade, só adaptou para o formato online, né, e entrou com outros projetos, como, por exemplo, a questão do podcast, com entrevistados, né, e isso é algo que não tinha, e acabou sendo algo interessante aí, que acaba sendo um legado para nossa igreja, né. Entendi. Então já foi direto pro videocast, não chegou a ser só o áudio, ou teve o momento de ser só o áudio? Não, tinha na parte da rádio, né? Anterior ao podcast. Então, como já tinha comunicação, foi como se fosse uma junção, algo natural que acabou sendo incluso, né? Então, a gente já tinha esse formato de rádio, de interação, e a partir disso entrou a melhoria com relação de equipamentos, de câmera, e foi uma junção de um com o outro. Então, a gente conseguiu aí, através das entrevistas, trazer algo diferenciado, né? Não só o áudio, a gente juntou o visual também. Perfeito, entendi. Tô lembrando aqui de uma história que a Kerima me contou do TP, que você aprendeu a ler TP no rádio. Hoje eu acredito que o irmão Andrade não use mais TP. O senhor usa TP hoje? Que é o que você vai lendo a pauta certinho. Não usa mais, né, Andrade? Já acostumou, né? Irmão Andrade é profissional. Que isso? Nem precisa mais. É porque antigamente, né, não tinha? Tinha que ler, né, certo, bem detalhadamente, né? Hoje o senhor não. Hoje vai no... Mais no improviso, né? Improviso. Por conta da experiência, né? Então é isso que, assim, o legado acaba sendo interessante, né, mano? A experiência vai, igual ele falou, antes era no telefone, agora vai, né, perguntando pro pessoal, esperando a interação, né? Recebe a mensagem no ao vivo. No ao vivo. É isso, né? Sempre ao vivo. E como que funciona? Vocês percebem a diferença ao preparar o convidado, ao convidar, ao ver a pauta? Vocês percebem alguma diferença da época da rádio web para hoje com o videocast ou não? Vocês acreditam que sejam a mesma coisa? Olha, assim, eu não participei dessa transição da rádio, né? Então, eu posso falar, por exemplo, com relação ao podcast em si. Então, a gente sempre tem um roteiro que a gente passa para os entrevistados, né? Mas sempre é um bate-papo, por mais que às vezes a gente procura utilizar alguma temática, é bem mais informal, né? Mas querendo ou não, acaba tendo aquela formalidade no sentido de pauta, de organizar roteiro, né? E assim, a diferença que eu sinto é que... para algumas pessoas ainda é algo complicado por estar relacionado com a câmera. Então tem muitas pessoas que se sentem segurança, fica nervoso, mesmo que por exemplo, só eu e a pessoa, é só nós lá, mas tem câmera. Então às vezes a câmera acaba inibindo um pouco a pessoa, né? Deixa um pouco o nervosismo. Então acho que é mais assim, mesmo a gente passando a pauta, as perguntas, os entrevistados ainda sentem um pouco de receio, mas isso aí é só no começo, que aí depois a gente vai conversando, o pessoal vai descontraindo mais, aí fica mais natural. Esquece a câmera. E pro senhor irmão Andrade, como que foi? Na rádio é mais difícil você arrumar pessoas para ir lá. Hoje a rádio está na minha casa, né? Desde a pandemia, devido à minha idade, permitido a rádio ficar na minha casa, mas hoje eu procuro várias pessoas do nosso campo, pastores, dificilmente encontrar um que quer dar uma palavra na rádio. E hoje eu faço também a ligação, né, pelo meu telefone, e eu falo nos Estados Unidos. Eu tenho um missionário lá na Moçambique que ele fala comigo. Ele ouve o meu programa e aí eu ligo para ele, ou ele liga para mim, eu põe ele no ar, entendeu? Mas aqui, no
comunidade, os pastores sempre acham assim, preciso preparar, não, sabe? Não dá uma palavra na hora. Por exemplo, você liga e... Ainda tem um receio também, né? Tem receio de falar. De preparo, quer preparar, tal, porque ao vivo, então é meio difícil na rádio é difícil, tem que ser eu mesmo. E na rádio web a gente trabalhava muitas questões musicais, né? Que já é diferente do podcast, né? A gente tinha a parte de playlist, né? Então trabalhava também com essa... O pessoal pedia louvores, a gente colocava. Aí o pessoal às vezes estava trabalhando, conectava lá na web e ouvindo os hinos também. Tinha essa parte da programação. Então acho que a diferença é essa também, né? Tem essa questão musical que o podcast já não tem. E até eu acho interação ao vivo, igual o Mondrade falou, na rádio, o pessoal liga, né? Eu quero música tal, né? Eu quero... Às vezes no podcast é mais a interação via chat, mas não tem essa liberdade de a pessoa entrar na programação. Ela fica, vamos dizer assim, mais atrás das cortinas no chat, mas na rádio o pessoal ligava, né? Põe música tal aí pra mim, né? Pede oração, conta vezes os problemas, né? Pede oração, e no telefone era mais legal. Era mais dinâmico. Sentia mais emoção? Muito mais emoção, né? Nossa, bastante mais. E eu trabalhei em várias rádios em Ribeirão Preto, várias, Tropical, CMN, PRA7, todas essas rádios eu fiz programa evangélico. Até fiz também na Marumbi, em Florianópolis, né? A Janice fazia o programa, aí passou para mim, então eu fiz programa lá, era 15 minutos de programa, abertura, oração, pensamento, a palavra e a oração no final. E dá 15 minutos. Eu tenho até aqui o... Que é bem cronometrado, né? Era MSD. Então eu gravava no estúdio de um irmão que já estava na Glória, e lá eu fazia 11 programas cada vez. E aí eu mandava lá para Rádio Marumbi. A Rádio Marumbi. Quando terminava, eles me avisavam, eu fazia outra e mandava. Então era assim. Então tive uma programação muito... Mas lá recebia muita carta, porque era um alcance muito grande. Aí o pessoal mandava carta pro senhor? Muitas cartas. Eu tinha um pacote de cartas, joguei fora há pouco tempo atrás. Muitas cartas, pessoas dando testemunho, né? Da roça, né? Que estava atrás de aposentar e nunca aposentava, na oração recebeu a benção, aquela coisa toda. E outras pessoas estavam doentes, até com pensamento as pessoas eram curadas. De uma certa feita, o irmão presbítero da igreja estava doente e eu falei um pensamento. Era noite na rádio comunitária, eu falei, não tem ninguém me ouvindo nessa hora, Jesus. Falei um pensamento, pensei que ninguém estava me ouvindo. Depois ele me procurou e disse, irmão, aquele dia que você falou aquele pensamento, eu estava na cama doente e, de repente, quando eu vi aquele pensamento, eu levantei, fui para a cozinha, tomei água, ajoelhei, pedi perdão a Deus e fiquei livre da minha enfermidade. Então, é muito, muito bom você ter o retorno rapidinho, assim, né? E já na internet é diferente. Não tem essa coisa, né? Jesus cura através da comunicação. É verdade. E deixa eu perguntar, como que funcionava a seleção dos hinos? Você já tinha uma playlist já pronta com alguns hinos que eram lançamento? Como que funcionava? A gente começou a fazer um banco de dados, né, irmão Andrade? Assim, hinos que os adolescentes mais gostavam, hinos os mais pedidos. A gente começou a fazer assim. E aí a gente foi fazendo esses bancos de dados. Então, por exemplo, tinha a Josane, que ela fazia o programa só de adolescentes. Então, ela me passava já uma lista, e aí a gente fazia, juntamente com o Mon Charles, um banco de dados para ela trabalhar na programação dos adolescentes. Então, os hinos da harpa, que tinha o programa que o irmão Andrade fazia. Então, a gente baixava lá, fazia uma playlist só com os hinos da harpa. Entendi. E na harpa o pessoal gosta demais. É bastante ouvido, o pessoal gosta. Eu gosto de quarteto, né? Então eu começo o meu programa com quarteto, eu digo, se você quiser ouvir uma outra canção, é só pedir que eu te atendo. Entendeu? Mas então eu toco até, agora esses dias eu estou tocando até sertanejos evangélicos. Eu fiquei assim, fui pesquisar,
Tem uns sertanejos que não devem nada para ninguém aí fora, viu? Evangélicos. Então, e o pessoal está gostando. Já fiz uma playlist boa de sertanejo e tem dia que eu falo, hoje é só sertanejo. Se você quiser ouvir outra canção, é só pedir que eu te atendo. E qual que é o meio que o senhor usa para fazer essa playlist? Como que o senhor faz? O senhor faz a playlist pelo YouTube? Procuro pelo YouTube. Pelo YouTube. YouTube, YouTube. Aí eu baixo ela e põe na minha listagem, minha biblioteca de cânticos, né? Eu tenho todo tipo de cânticos ali. Aí eu abro ela e começo com os hinos de quarteto, depois eu passo para ápice, se precisar pedir no outro, eu vou tocando e assim vai indo. Sim, vai indo o conteúdo. Aí vai juntando, vai fazendo um arquivo, né, de canções. Que bênção. Irmão Gesiel, conte algum testemunho, alguma coisa que marcou vocês no podcast. Olha, eu acho que, assim, eu gosto muito de conversar, né, de saber experiências, então, assim, para mim, cada podcast é uma experiência nova, né, mas algo que me marcou foi nesse ano ainda de 2024, quando eu tava com a Kerma, né, que é minha esposa e a minha filha, a gente foi numa sorveteria, e a gente tava tomando sorvete, e uma moça se aproximou e falou, olha, o senhor não é o moço da televisão? Aí, como eu trabalho com Libras, né, e às vezes tem algumas propagandas, eu acreditei que seria isso. Falei, com relação a Libras, ela falou, não, da entrevista que eu vi, ela falou, então, recentemente você estava entrevistando um senhor assim, era um pastor. Aí eu lembrei que era do podcast, né, onde eu apresento. E aí eu falei assim, do podcast, ela falou, sim, então eu queria contar para o senhor que depois de assistir aquele podcast, eu senti que era um momento de mudança na minha vida, né? Então ela se sentiu tocada por Deus e ela estava congregando em uma das nossas igrejas, em um dos bairros que a gente tem. E aquilo eu achei muito impactante porque foi o fato de a gente utilizar um podcast, uma entrevista, uma conversa, que assim como o irmão Andrade disse, através da comunicação com reflexões, palavras, alcançou a vida de um irmão que estava acamado, o podcast pôde entrar na casa de uma moça e fazer a mudança que Deus, né, tocou na vida dela através desse meio de comunicação. Então, acho que isso aí é extremamente impactante, relevante e nos dá força para continuar, né? É verdade. E só fazendo uma observação, ela disse que ela estava com depressão. Isso, é verdade. Ela estava com depressão e quando ela foi ouvindo aquelas palavras que o pastor estava falando, ela foi se sentindo tocada e foi sentindo uma alegria. E ela falou, não, eu preciso procurar onde tem essa igreja. E aí ela procurou, né, ela achou uma das nossas congregações, e aí ela começou a participar. E ela falou, eu queria falar porque foi algo que mudou a minha vida. E quando eu te vi aqui, eu senti vontade de falar. Ela falou, então eu te cumprimento com a paz do Senhor. E é assim que cumprimenta, né? Então a gente vê como que a comunicação ela é importante. Ela quebra muitas barreiras, né? Quebra. De uma pessoa que nunca ouviu o evangelho, mas o evangelho chega lá no quarto dela, onde ela tá ali deprimida, a palavra tá chegando. Chega e transforma. Isso é muito gratificante. E vocês têm outros testemunhos com pessoas que não eram do nosso meio? Existem mais algumas experiências? Eu tenho um testemunho de uma pessoa, eu estava na rádio comunitária, e cada dia eu tinha um tema, né? Aquele dia era tema ciúmes. E eu comecei a falar sobre ciúmes. Pessoa que tem muito ciúme. Aí comecei a falar que o ciúme era prejudicial quando ele é fora Aí esse dia ele estava ouvindo a rádio, esse moço, e ele era muito ciumento. Disse que ele não deixava nem a mulher nem no mercado sozinho. Não ia. E eu disse, então, eu vou orar por você, que é ciumento, e Deus pode mudar o seu ciúme por um ciúme melhorado, né? E eu orei por os ciumentos. E qual foi a minha surpresa? Na semana próxima, ele me ligou. Ele disse, rapaz, é o seguinte, estou ligando para você, porque naquele dia que você orou pelo ciúme, eu fui curado. Hoje eu não tenho muito ciúme, eu tenho mais zelo, como o senhor falou, tem que ter zelo e não ciúme. Então eu tenho mais zelo pela minha esposa do que ciúme. Então foi uma bênção, eu gostei do testemunho dele. Transformou. E deixa eu perguntar, hoje como vocês observam os telespectadores? Vocês observam a faixa etária, o horário que eles mais entram?
Como que vocês observam a interação deles? Faixa etária, eu acho assim que pela web é difícil você saber qual é a faixa etária de pessoas que te ouvem, né? Por exemplo, na rádio ao vivo, aí, uma rádio FM, AM, você sabe mais ou menos as pessoas que estão te ouvindo, né? De acordo com como você está ouvindo. Eles vão ligando, por exemplo, crianças ligam, quer ouvir canções de criança, então a criança está me ouvindo. Então eu acho que aquela faixa etária está ouvindo também o programa Manancial de Vida, né? Então, então acho que a faixa etária, eu acho que ele alcança todos que estão ouvindo o rádio. A nossa igreja, assim, ela é eclética, né? No sentido de que, como o Andrade comentou, a gente tem tanto crianças, como os pais das crianças, que têm adolescentes, ou que têm jovens, conhecidos, enfim. Então, é uma faixa etária que a gente pode falar de 0 a 100. 0 a 100. Porém, assim, o que acaba norteando é a temática, né? Então, tem eventos, por exemplo, que a gente faz, que, por exemplo, como a gente fez do Setembro Amarelo, que a gente falou sobre a questão de depressão, né? A gente falou sobre isso, a questão de suicídio, né? As prevenções. Então, a gente fez uma programação assim. Então, normalmente, esse tipo de temática é para um público um pouco mais, vamos dizer, mais adulto, né? Jovem, adulto. Então, a gente consegue ter uma dimensão nesse sentido. Com relação ao horário, a gente começou fazer no período da noite, né? Então teve uma aceitação bem legal, porém por conta de logística, também até de entrevistados também, a gente alterou para o período da manhã e continuou tendo até uma aceitação boa, né? Então eu acho que o público, por ser diverso, né, não teve um impacto tão grande nessa alteração de horário. Então, tanto de manhã quando a gente faz, ou tanto à noite como faz, tem um impacto positivo aí bem abrangente. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Por isso que eu faço o programa, um dia eu faço das meio-dia às 3, outro dia eu faço das 8 ao meio-dia, e às vezes eu faço à noite. E às vezes faço de madrugada também. Olha só. Porque em casa tá a rádio, tá ali mesmo, né? Mais prático, Liga né? lá e já faz. Mais prático. Faço de madrugada, qualquer hora. Então, eu acho que à noite é bom a programação à noite. Tem pessoas que estão ali querendo alguma coisa, né? Quer ouvir alguma coisa e não tem. E eu acho, assim, muito pouca rádio evangélica no ar. Aqui em Ribeirão Preto mesmo, você olha, você tem 2, 3 rádios no ar aí, que realmente é uma rádio que você até não consegue ouvir, né? Então, eu acho muito pouco a rádio evangélica. Eu acho que a rádio devia ter mais rádios evangélicas em nossa cidade. Perfeito. Uma pergunta. Hoje vocês precisam de patrocinadores para manter a comunicação da igreja? Ou é algo que vocês já estão independentes? A própria internet já ajuda vocês? Não, ainda é dependendo de mantenedores, né, patrocinadores, porque ainda mais que essa parte de comunicação, os equipamentos são muito caros, né, a manutenção também, então a gente ainda precisa de mantenedores e patrocinadores, né, ainda a produção de conteúdo não é o suficiente para estar bancando ainda todo o projeto, né, mas é algo que a gente almeja aí que futuramente a gente fique independente nesse sentido. Né? Já tá nos planos, já. Já tá nos planos. E logo vão alcançar. Vocês querem beber mais um pouco de água? Eu ainda tenho aqui. Tem mais um pouquinho? Peraí, gente, só deixa eu ver se eu não fiz uma pergunta ainda. Tem muitas perguntas, mas a gente foi conversando tanto. Quanto tempo deu aí, Gu? Por enquanto, bruto, 29 minutos. 29 minutos, tá. Vocês sentem a necessidade de expandir mais alguma coisa? Nossa, a gente poderia pensar em algo a mais. Acho que a gente poderia fazer um pouquinho mais, poderia melhorar um pouquinho nisso. Sim, né, sempre tem o que melhorar, né, tá? A gente chegou até aqui, né, nesse estúdio tão bonito, né, Mandar? A gente comentou, né, o que a gente pode, já fui olhando, assim, o que dá pra gente adaptar e melhorar, né? Até falei, vamos dar uma melhorada lá também, tem uns microfones, assim, ó, estiloso, bonito, que dá pra gente colocar lá. Então, assim, sempre tem algo que melhorar, né? Então, o que tá ruim pode ficar bom, o que tá bom pode ficar melhor, o que tá melhor pode ficar excelente, né? E assim sucessivamente. Então, o nosso pensamento tem que ser sempre em crescer. Então, se a gente tem um microfone, a gente pode comprar um outro, né? Se tem um outro,
compra um melhor ainda. Então, na câmera também é da mesma forma, a gente vai crescendo. Então, eu acho assim, a comunicação ela vem para expandir, né, irmão Andrade? É verdade. Né, Kerman? Vem para crescer, né, ampliar, né? Hoje está bem melhor nossa comunicação, está em vista quando nós começamos, né? Eu ainda transmiti, os primeiros cultos que transmiti para a câmera é daquele tamanhozinho ali. Das pequenininhas, né? Pequenininha. Hoje a gente já tem outros tipos de câmera. Hoje tem outros tipos de câmera, tem como é que chama aquela? Tem até grua agora. Tem até grua, né? Isso. E também a igreja tem desejo de expandir mais, né, a comunicação futuramente. Nosso desejo é programação, ampliar, né? Ampliar TV. Com programação, TV. Devagarinho a gente tá isso, né? Ter uma TV aberta já da nossa igreja, a gente tá caminhando para isso. Então, assim, são os planos que a gente tem que continuar ainda sonhando, né? E tendo essa visão, né, André? Claro. De crescimento, né? Eu estive no culto da Conferência Missionária esse ano, que foi em maio. E algo me chamou muita atenção, que eu até coloquei na monografia. Que foi quando fizeram a live com o pastor lá do Rio Grande do Sul, depois da catástrofe. Sim, foi bacana aquilo lá. E eu percebo que a comunicação cristã, ela não é só uma comunicação só para os evangélicos. A gente tem o noticiário. E vocês têm outras experiências, além dessa que eu vivi, de que não, foi uma notícia, aconteceu tal coisa, meus irmãos, vamos fazer alguma coisa? Aconteceu mais isso, algum noticiário que vocês percebem que não é só um papel comunicativo da igreja, mas um papel social de noticiário. Assim, eu vejo que a igreja, aderindo a essa parte de comunicação, fez com que a sociedade entendesse a importância da igreja e visse também os trabalhos sociais que a igreja desenvolve. Então, às vezes, pelo fato de a igreja não ter uma comunicação tão abrangente ou não conseguir compartilhar com tanta qualidade, muitas pessoas, às vezes, via a igreja com descrédito ou não conseguia perceber os trabalhos que eram realizados, né? E aí, até você comentando essa questão de comunicação social, como que é importante, eu acho que, se eu não me engano, no mês passado, teve até uma adolescente que sofreu um acidente próximo a uma das nossas congregações, e aí todo mundo começou a compartilhar, né, de informações do acidente, dos familiares, e aí foi constar que ela era da nossa igreja. Então a gente começou uma divulgação de alguém que tinha sofrido um acidente ali num bairro, e fez com que a gente descobrisse que era da nossa igreja, e aí todo mundo se mobilizou para ajudar a família, os familiares, né? Então a gente percebe como que a comunicação hoje, ela nos ajuda, né, a ter uma transformação não só dentro da igreja, mas também social, com outras pessoas também, né? Então, no sentido de divulgar, né, informar, né? Perfeito. O senhor tem uma experiência, irmão Andrade, sobre isso? No sentido de compartilhar com outras pessoas, né? Por exemplo, o senhor já ficou sabendo de alguma situação ali na hora e o senhor já compartilhou? Algum evento? Ou alguma situação? As pessoas, às vezes, mandam comunicação pra gente que está precisando de algo, né? Quer o socorro, quer alimento, está com falta de alimento, e a gente faz alguma coisa para possa ajudar. Não é verdade? Arrecadação de cesta básica, essas cesta coisas. Básica, a gente arruma a cesta básica e manda para a pessoa. Acho que a irmã Janice até comentou comigo que recebiam notas da prefeitura, que aí, noticiava, interdição. Ah, sim, tinha uma parte jornalística, a parte assim. de notícias, né? A gente tinha o IADERP Informa. Ai, isso. Mas até o irmão Andrade também comunica, né, ainda essa parte, né, o tempo, né, como clima, é que tá em verão, o clima e tal. Perfeito, eu falo tudo, clima, eu falo tudo isso aí. Parece um radialista mesmo. E é até bom também essa parte, principalmente, por exemplo, quando tem eventos na nossa igreja, né, que tem muita gente de fora. Todos os eventos. E aí eles procuram saber da programação, como vai estar o clima aí, né, o pessoal vai estar frio ou não, né, vai estar muito calor, né. Calor. Então acaba sendo uma contribuição social, né, também essas informações, né. Perfeito. E deixa eu te perguntar, as dificuldades que vocês enfrentavam antes, existe alguma semelhança com a dificuldade de manter a comunicação hoje, ou vocês acham que está mais tranquilo? Eu acho que hoje está mais tranquilo. Tá. Eu acho que hoje a gente tem mais recursos com a tecnologia, mais recurso tecnológico que facilita a vida, né? Que naquela época não tinha tanto. Bem mais fácil. A gente sofria até para baixar, às vezes, as músicas. Naquela época era mais difícil. Hoje é tudo mais fácil, né? Tem os programas, tem os aplicativos, tem... Então, eu acredito que hoje é muito mais fácil hoje. Por conta dos recursos, né? Tecnológicos que tem aí que auxiliam. E a cativação do público?
Como que vocês fazem? Vocês têm um método de publicar alguma coisa? Para cativar o público. O Andrade já até falou, né? Algumas perguntas, alguns enigmas aí. Eu faço muitas perguntas também, para que as pessoas fiquem, eu seguro a pessoa lá. Eu faço perguntas e espero a resposta, né? E muitas pessoas respondem certo ou respondem errado. Às vezes eu até dou uma cesta básica para quem responder a pergunta, sabe? E então eu faço, e sempre eu deixo a pessoa curiosa, né? Porque eu faço a pergunta bem, às vezes algumas fáceis, outras mais difíceis. E é muito bom porque eles interagem mesmo. Eles respondem, mesmo que errado, me respondem. E eu sempre falo, é muito fácil responder, está entre Gênesis e Apocalipse. É sempre perguntas bíblicas, senhor. Sempre Bíblica, você é bom de Bíblia. Na época da Rádio Web, quando era localizada na sede, ali na Vila Tibério, a gente fazia muita premiação, né? Então, a gente lançava as perguntas dentro dos programas, e aí a pessoa que acertava, ela ganhava um prêmio, então era mais fácil para retirar lá na... Então isso fazia com que as pessoas ficavam bastante assim para responder, esperavam a hora desse momento para ganhar os brindes. Libera logo a resposta. Quem não já na parte do podcast em si, né? As pessoas já têm esse desejo aí de saber um pouco da história, experiência. Então isso acaba sendo algo curioso que a gente instiga as pessoas a perguntar pro entrevistado, né? Então a gente acaba retendo a audiência nesse sentido. E acho que eles gostam de ser citados saber, né? também, isso, né? O irmão tal, tá fazendo a pergunta. Quando a gente cita o nome da pessoa que está participando, né? Eles gostam bastante. Não gostam, eles gostam de falar o nome, né? Então, o pessoal tá lá, eu vi que ele entrou para ouvir, eu já digo, fulano tá lá em Mato Grosso, Campo Grande, lá em Jaciara, Mato Grosso, está nos ouvindo aí. Obrigado, pessoal de Samário. Perfeito, gente. Eles gostam de ouvir, né? O nome. E deixa eu perguntar. Haters, você acha que a gente tem aqueles comentários querendo burlar a nossa comunicação? Olha, desde, acho, 2020, a gente não teve nenhum tipo, assim, de haters nas nossas redes sociais. Teve, assim, de pessoas muito insistentes pedindo ajuda financeira, às vezes já teve casos assim, mas no sentido de hater mesmo da comunicação não, porque até o nosso público é muito nichado, né? Porém, tem pessoas que é de fora, que eles conseguem olhar com bons olhos, né, essa parte da comunicação. Então é muito difícil ter haters. Às vezes tem, por exemplo, quando tem conteúdos controversos, com temas sensíveis. Polêmico, né? Às vezes pode ter, mas é no sentido de cortes, né, de materiais mais reduzidos, de audiovisual, mas de comunicação, mas com uma comunicação mais direta, vamos dizer assim, entendeu? Entendi. Mas é bem pouco, assim, eu não tenho muita experiência nesse sentido, graças a Deus, o pessoal tem gostado bastante, né? Bom. O senhor também, irmão Andrade? Tem pessoal que reclama muito lá, pessoal que fala mal quando o senhor tá ao vivo ou não? Não tem, não difícil, tem. Né? Não, essas pessoas não tem. Que bom, que bom. Gente, eu acho que nós já abrangemos todos os assuntos. Vocês querem comentar mais alguma coisa que vocês acham importante? Eu acho que esse papel de ter uma oportunidade como essa, né, Mandrade? Eu acho que é muito válido, porque acaba sendo um registro histórico também, né? Até para a nossa própria igreja, né? É verdade. O irmão está aqui falando, é um patrimônio da nossa igreja, né? Está aqui falando, isso aí acaba sendo uma oportunidade para outras pessoas conhecer um trabalho que para alguns pode estar um pouco, vamos dizer, talvez obscurecido ou escondido, né? Então, uma forma de compartilhar um pouco que a gente tem feito, que a igreja tem procurado entrar também nos meios de comunicação para fazer um trabalho social, né, considerável. Então, eu acho que é uma oportunidade muito boa, louvável, né? Então, a gente só tem que agradecer, né, uma oportunidade como essa, né, Kelly? Eu acho que é isso. E o legal é a gente ver essa transição, né? Que a gente foi vivendo em tão pouco tempo, né? Muito rápido a evolução tecnológica, né? Saiu da rádio web, já começou o podcast, já com as redes sociais. Então, como que tá evoluindo tudo muito rápido, né? Muito. Não, e a igreja tem 87 anos de história, desde 1937, se eu não me engano. É isso. Então, eu falei, nossa, e em pouco tempo mudou muita coisa. Em pouco tempo. Mudou em pouco muita tempo mudou coisa. muito. Mudou muito. Para melhor.
Para melhor. melhor. Isso aí, para melhor. Para melhor, com certeza. Eu gostaria que vocês reforçassem como que funciona a programação do videocast e da Rádio Manancial de Vida. Então, menciona Como a funciona programação. a programação? A programação que eu faço? Isso, Quer dizer, isso. da maneira que eu O faço a programação. dia, o Qual horário. dia, o horário que o pessoal te encontra, Mondrade. Fala pra nós. É de segunda a sexta. De segunda a sexta, Programa Nacional de Vida. É das 8 ao meio-dia ou do meio-dia às 3. Tá certo? É de segunda a sexta-feira. E às vezes eu faço sábado e domingo também. E às vezes de madrugada. Às vezes de madrugada, às vezes de noite. Faço qualquer hora. Essa é a Isso aí. facilidade, né? a Que a facilidade. internet trouxe. Pelo Facebook, qual que é o canal Pelo mesmo? Facebook, é Francisco Andrade, é só entrar lá e vai ver o meu Perfil. minha careta lá. É isso aí. Da nossa igreja, você pode nos acompanhar através do YouTube com a DRP Oficial ou através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, @IADERP Oficial. Perfeito. E agora, para encerrar, eu gostaria que os âncoras dos programas da IADERP finalizassem o nosso podcast. Muito bem. Eu quero já agradecer, né? Só agradecer aqui pela essa oportunidade ímpar de estar aqui participando desse bate-papo informal, né? Foi muito bom estar com vocês aqui. Quero agradecer pela confiabilidade. Não sou um profissional, viu? Eu quero deixar bem claro que eu nunca estudei, eu nunca fiz um curso de locução, nada, nunca fiz nada. Mas eu gosto muito, gostei sempre, desde 76 que eu faço programa de rádio. Uau. Em 76 foi a minha primeira entrevista, que eu entrevistei em Corumbá, onde eu morava, o prefeito da cidade, que eu entrevistei no dia de aniversário do pastor da igreja, o presidente pastor Carlos Padilha de Siqueira. Então, foi a primeira entrevista que eu fiz, foi o prefeito da cidade, foi eu que fiz lá em Corumbá. Então, desde lá eu gosto muito de rádio, então, sempre gostei, a minha vida, eu gosto de rádio, adoro, e hoje eu faço o que eu gosto, estou aposentado, né? Então, eu pedi a Deus antes, que eu queria terminar meus dias no rádio. E hoje eu tenho a rádio em casa, né? Está lá em casa. Desde a pandemia, está lá em casa e estamos lá trabalhando na rádio. Muito obrigado. Quero agradecer a Evelyn por estar nos dando o prazer de fazer parte desse TCC, é isso? Isso. Maravilha. Trabalho de conclusão de curso. Muito bom. Obrigada, irmão Andrade. E aí, peraí. Vamos Bom. lá. Para finalizar? É pra finalizar? Isso. Então, pessoal, a gente está finalizando aqui mais um trabalho de conclusão de curso sensacional pela Evelyn. A gente agradece a oportunidade, Mondrade, Kerma, Gesiel e também ao Gustavo, que nos ajudou em todo o suporte aí, sensacional. A nossa voz ficou até mais aveludada, como eu disse no início. Gostamos demais e a gente termina mais um videocast. Um grandíssimo abraço para você que nos acompanhou. Não deixe de dar as salvas de palmas para a Evelyn por esse trabalho de conclusão de curso, que demorou muito suor, demandou muito suor, muitas noites em claros, mas a gente conseguiu terminando essa entrevista aqui. Um grandíssimo abraço a todos, obrigado pela participação e até a próxima. Até.